Fala, gente, tudo bem? Então vamos agora começar o vídeo falando sobre função, né? De forma bem genérica, tá? Especificamente vamos falar sobre elas mais tarde em outros vídeos, tá bom? Então, gente, a ideia geral é a seguinte: as funções, de forma geral, são relações entre duas grandezas, né? De forma que você percebe que uma dessas grandezas depende da outra. O valor de uma dessas grandezas depende da outra, tá? Então, isso aí já é uma situação mais aplicada, né? Quando você tem situações reais que envolvem funções, né? Mas aí, primeiramente, a gente vai discutir essas definições matematicamente falando, e aí depois a gente contextualiza ela, tá, em situações simples do cotidiano que é da gente, né, e de algumas outras pessoas, tá? Então, vamos começar aqui com a definição de função, tá? Então, gente, o que é uma função, tá? Uma função é uma regra que associa dois conjuntos, tá? Então, aqui eu vou ter um conjunto A, vamos dizer assim, tá? E, um conjunto A, tá? E um conjunto B, certo? Então, o que acontece? Existe uma regra que a gente chama geralmente de f, né? F de função, que faz o quê? Conjunto A vai ter elementos, tá? E a gente vai dizer esses elementos vão ser chamados aqui por nós de x. E essa função vai fazer o quê? Vai pegar esses elementos desse conjunto, tá? E associar a elementos desse conjunto y, tá? Então a gente costuma escrever, ó, que a função f é do conjunto A no conjunto B, tá? E que a função faz o quê? A função pega cada x de A, certo? E leva, tá, em um y de B, mas não é de qualquer forma, é por meio da regra que faz essa transferência, né? Esse levar, certo? E essa regra é a lei que está aqui, ó, a lei F. Isso daqui a gente lê assim, né? Y é igual a f de x, tá? Aí é o seguinte, ó, para que essa relação entre esses conjuntos seja função, duas coisas têm que acontecer, tá? Então, não pode sobrar elemento no conjunto A, não pode sobrar elemento em A, e além disso, cada elemento de A tem que estar associado a apenas um elemento de B, tá? O conjunto A em funções é chamado de domínio da função, tá? Conjunto A é chamado de domínio da função. Esse domínio da função, ele tem esse nome pelo seguinte motivo: o conjunto A, que é o domínio, ele vai dizer para a gente quem você pode trocar pela letra x, né, que é chamado de variável independente. E o conjunto B vai ser o contradomínio, que é o conjunto que tem os elementos a quais
o x do domínio pode estar associado. Não tem problema nenhum sobrar elementos no conjunto B. O que não pode sobrar é elementos em A, né? Senão não é função, certo? E aí, gente, eu vou mostrar para vocês aqui uns exemplos em diagrama, para vocês entenderem mais ou menos o que eu estou falando. E depois a gente vai fazer alguns exemplos com relações algébricas, né? Com fórmulas, com relações matemáticas algébricas. Então, ó, por exemplo, aqui, ó, se eu trouxesse para vocês aqui, vou trazer para vocês aqui 3 exemplos bem simples, tá? Então, observe aqui, ó, se eu coloco aqui dois conjuntos aqui, ó, A e B da seguinte forma. Deixa eu logo arrumar aqui. Para fazer os 3 exemplos. Tá? Aí observe, ó, suponha que nesse conjunto aqui, no A, vou botar logo AB aqui em todos, tá? Tem esses elementos aqui, ó, 1, 2, 3, e aqui tem a 4, 5, 6, 7. Aí eu faço, e existe uma relação F aqui que faça assim, ó, leve o 1 para o 4, o 2 também para o 4 e o 3 para o 6, certo? Então, observe, ó, essa relação que está aqui, ela é uma função, porque ela satisfaz essas duas condições que estão aqui em cima, essas duas aqui, ó. Não pode sobrar elemento no conjunto A, não está sobrando, e cada elemento do conjunto A tem que estar associado a apenas um elemento de B. Então, observe, o 1 só está associado ao 4. O 2 só está associado ao 4 também, então ele só está associado a um elemento. Não está dizendo que tem que ser exclusivo. E o 3 está associado ao 6. Né? Então, você vê que cada um está associado ao seu elemento, né? E um só elemento. Então, aqui é função. Observe que no conjunto B não tem problema de sobrar elemento. Né? Você vê que sobrou aí o 5 e o 7, não tem problema. Né? E aí o que acontece, gente? Para vocês entenderem de repente o que está escrito aqui, ó, tá? A gente costuma escrever assim, ó, f de 1 dá igual a quanto? 4. Quer dizer o que para a gente isso aqui? Que o 1 do conjunto A vai estar ligado ao 4 do conjunto B. Tá? A gente também diz aqui, ó, que o f de 2 é igual a quanto? A 4 também, certo? E que o f de 3 está associado a quem aqui? Ao 6, certo? Agora, olha bem o que acontece nesse outro caso aqui, ó. Se eu coloco aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. E faço isso aqui, ó, 1 para o 4, 1 para o 5, 2 para o 6, 3 para o 6, certo? Então, observe, essa relação F aqui não é função. Por quê, gente? Porque a gente observa o seguinte, ó, que o número 1, tá vendo? Ele está tendo, vamos dizer assim, ele está ligado a 2 elementos, né? A mais de um, na verdade não precisa ser 2. Podia, se estivesse ligado a 2, a 3, a 4, estava errado. Não podia ser função, certo? Então, isso aqui não pode acontecer, tá? Outra coisa que não pode acontecer, eu vou colocar aqui para vocês verem também, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Por exemplo, isso aqui, ó. 1 para o 4, 2 para o 5. Tá? Não é função, porque está sobrando elemento aqui no conjunto A, está sobrando elemento no domínio, certo? Então, em diagrama, que isso aqui a gente chama de diagrama de flechas, né? Isso aí é o que traz a gente a ideia de função, tá? Então, antes de fazer vamos dizer assim, essa mesma ideia com fórmulas, eu vou vou trazer para vocês como que a gente faz para trabalhar quando a gente tem fórmulas relacionadas com função. Então, vou botar o número 2 aqui, ó. Funções envolvendo fórmulas.
Que, gente, para ser bem sincero, né? Nos exercícios em matemática, você vai deparar 99% dos exercícios com fórmulas, né? Que relacionam com função com fórmulas, certo? Então, o que acontece, gente? Para explicar isso para vocês, eu vou trazer um exemplo, tá? Um exemplo. Então, assim, considere uma função f de x, igual, vamos botar assim, 2x mais 1. Bem facinho, vou botar 2x menos 1. Sendo que f, vou botar aqui, de R em R. O que é que eu quero dizer com isso daqui? Que esse cara aqui, é o domínio, lembra? Que eu coloquei aqui. Certo, Domínio a gente usa geralmente a letra D para indicar, tá? E contra domínio a gente usa a letra CD, tá? Então, observe, esse R aqui, nesse conjunto, é o domínio, certo? Então, o que ele está dizendo para você aqui? No valor do x, você pode trocar esse x por qualquer número real, certo? E o contradomínio é o R também. Significa o quê? Que como resposta desse x que você trocou por um número real, você vai obter um valor que também é um número real, que está lá à sua disposição para ser, vamos dizer assim, ligado, para receber a seta da flecha, certo? Aí o que acontece, dado isso daqui, determine. Então aqui, vamos aqui começar uma bem simplesinha, letra A, f de 2. A gente lê assim, né? Como a gente tem lá f de x, a gente vai ler aqui f de 2. Então, gente, o que é que a gente faz para calcular f de 2? Muito simples. Podia ser 2, podia ser 0, podia ser 5, podia ser 10, podia ser meio, podia ser qualquer número. O número que aparece aqui no lugar do x, você vai trocar na fórmula pelo x e fazer a conta. Ou seja, quem que vai ser f de 2 nesse exercício aqui? A fórmula está aqui, certo? Então, o que é que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que pegar no lugar desse x aqui, e trocar o x por quanto? Por 2, certo? Então, a gente vai ficar assim, com 2 vezes 2 menos 1. E faz essa continha. 2 vezes 2 é 4. 4 menos 1 vai dar 3. Então, significa o quê? F de 2 é 3. Eu não vou fazer isso aqui, obviamente, porque a gente não tem condição humana de fazer isso, porque os números reais, a gente já viu nos vídeos anteriores aí, que tem infinitos números. Mas, em resumo, o que é que ele está fazendo aqui para a gente? Ele está dizendo aqui que aqui está os reais, tá? E está dizendo aqui, que aqui também estão os reais, certo? E aí, o que acontece? Os reais aqui tem infinitos números, aqui também tem infinitos números. E o que a gente acabou de fazer foi descobrir que o número 2 desse conjunto aqui, vai estar ligado para quem aqui? Para o 3, certo? É isso que a função faz, tá? Ela pega números de um conjunto e associa a números de outro conjunto, certo? Então, se eu boto aqui, por exemplo, agora uma letra B, f de menos 1. Cuidado, eu não estou dizendo que aqui só tem o 2, não. Eu só estou mostrando o 2, foi o que eu fiz a conta, mas R tem infinitos números, né? Então, se eu pego aqui, f de menos 1, vou botar outro número aqui, f de menos 4. Então, o que é que você vai fazer? Você vai fazer a mesma coisa, Quem que vai ser f de menos 4? Você vai trocar o x por menos 4, 2 vezes menos 4 e menos 1. Só um comentário, lembra, quando a gente faz essa substituição, quando o número é negativo, é importante a gente colocar o parênteses. Você vê que eu não coloquei aqui, já coloquei aqui, Por quê? Porque menos 4 é negativo. Então, primeiro a gente faz a conta de vezes, né? 2 vezes menos 4 é menos 8, e menos 8 menos 1 dá menos 9, certo? Então, o que significa isso? Que nesse conjunto aqui, o menos 4 está ligado para quem?
para o 9 de lá. Certo? E por aí vai, gente. Com qualquer número, você pode fazer a mesma coisa. Vou fazer mais um aqui. O 0. Letra C. F de 0. Como é que a gente vai fazer para calcular f de 0? F de 0, você vê a mesma coisa. O número, você troca pelo x e faz a conta. 2 vezes 0 é 0, menos 1 dá menos 1. Então, significa o quê? Que o 0 aqui está ligado para o menos 1. Né? Opa, ficou grande demais aqui. E por aí vai, certo, gente? Eu podia ficar aqui a vida toda pedindo para você fazer f de alguma coisa e você faria exatamente a mesma coisa. Trocava o x pelo número e troca o x pelo número, faz a continha e vê o resultado que dá, certo? Outra coisa que pode ser questionado para você é o seguinte, mais ou menos assim, a ideia é ao contrário, né? E aí já vou fazer outro desenho aqui, porque vai ser a letra D aqui, tá? Vou fazer a letra D aqui. Antes de fazer a letra D, eu vou fazer o desenho para você entender qual que vai ser a pergunta que ele está fazendo ali, ó. Vai ter aqui o conjunto, certo? Conjunto aqui com os reais aqui. Tem aqui o outro conjunto com os reais, nesse caso aqui, porque ele está dizendo aqui, né, que é de R em R, tá? Então, aí o que acontece, ó? Ele pode perguntar assim, ó, rapaz, aqui nesse conjunto tem o número 2, ó. Quem é que desse conjunto aqui vem pro 2? Quem é o cara aqui que vem pro 2? Certo? Então, é uma pergunta diferente. Aqui em cima a gente falou assim, ó, o 2 vai para quem? O 2 vai para o 3. O menos 4 vai para quem? Para o 9. O 0 vai para quem? Para o menos 1. Aqui é o contrário, ele está perguntando assim, tem o 2 aqui, quem que veio de lá para o 2? Certo? Então, esse tipo de pergunta aparece geralmente assim, ó, qual o valor de x? Qual o valor de x para que f de x igual a 2, certo? Então, observe, esse valor de x que a gente não sabe é justamente essa interrogação aqui que eu acabei de apagar. Né? Qual é esse x aqui que o f dele dá 2, certo? Então, para resolver esse tipo de situação, a gente faz o seguinte, a gente pega aqui, ó, a fórmula da função, certo? E iguala ao número que está aqui. Nesse caso é 2. Então, a gente vai fazer o quê? 2x menos 1, que é a fórmula da função lá, ó, tem que ser igual a quanto? A 2. E aí a gente faz essa equação, que neste caso é uma equação do primeiro grau. Então, a gente vai ficar com 2x igual a 2 mais 1, né? Porque o 1 vai para lá. E aí você vai ficar com 2x igual a 3. Então, significa que o x é quanto? Ó, 3 sobre 2. Né? Quando você passa aí o 2 dividindo. Então, gente, a gente acabou de descobrir o seguinte, que o número aqui, que eu não sabia qual é, que vai para o 2, era o 3 sobre 2. E observe, do mesmo jeito aqui em cima, que eu posso fazer com qualquer número, eu também posso fazer a pergunta de baixo com qualquer número. E a resposta é feita do mesmo jeito. Você vai pegar a fórmula da função e igualar aquele número que está dizendo lá. Então, por exemplo, aqui uma última letra aqui, uma letra E, certo? Ele fala, aí eu vou perguntar aqui, ó, quanto vale x, de forma alternativa, né? Quanto vale x para que y igual a 0, certo? Então, ele está te perguntando agora o quê? Ó, tem o 0 aqui. Quem é que vem aqui para o 0? Certo? Então, você vai fazer exatamente a mesma coisa. Você vai pegar a função 2x menos 1 e igualar a 0. Certo? E aí, joga o menos 1 para lá, vai ficar 2x igual a 1.
e aí o x vai acabar sendo 1 sobre 2, certo? Então, a gente acabou de descobrir que esse número aqui, tá, é o 1 sobre 2, certo? Então, a gente aqui tá fazendo o papel da volta, tá? Da volta. Aí, o que acontece, ó, eu vou fazer uma situação aqui para a gente conferir, para a gente verificar que a relação que está existindo ali é uma função. Então, observe o seguinte aqui, ó. Vamos botar aqui um outro exemplo. Tá? E aí, ele vai ser assim. Então, considere os conjuntos. Vou colocar aqui o conjunto A assim, ó. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. E B, e vou botar assim, de 0 até 9. E a relação f de A para B, dada por f de x igual a x ao quadrado. Tá? Então, vamos escrever assim, ó, verifique que f é uma função. Então, gente, observe bem aqui, ó. Nesse caso em particular, ele está dizendo o seguinte, ó. No conjunto A aqui, tem os elementos menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Certo? Que é o que está dizendo aqui, ó. Tá? No conjunto B, já vai ter esses elementos aqui, ó, que é de 0 até 9. Certo? Então, observe comigo aqui. Eu vou botar aqui o conjunto B. Tá? Conjunto B. E aqui vai ter 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Certo? E aí ele quer que você diga o seguinte, ó, que essa relação aqui, que você verifique que essa relação aqui é uma função. Certo? Então, como que a gente vai fazer isso? A gente tem que ver que essas duas condições aqui de cima, ó, vou voltar aqui, ó, são satisfeitas. Não pode sobrar elementos no primeiro conjunto, que é o conjunto de partida, que é o domínio, e cada elemento desse conjunto só pode estar associado a um elemento do conjunto B, que é o contradomínio. Então, como que eu vou saber quem vai estar ligado a quem? Eu vou usar a lei da função que está destacada aqui no retângulo. Como? Fazendo um número de cada vez do domínio e vendo a quem ele liga. Certo? Então, observe. Ó. Eu vou fazer aqui f de menos 2. Quem vai ser f de menos 2? Então, usando a fórmula, vai ser menos 2 ao quadrado, que dá quanto? 4. Então, eu acabei de ver aqui, ó, que o menos 2 vai ligar para quem? Para o 4. Certo? Menos 2 vai ligar para o 4. Vou fazer a mesma coisa com o menos 1. Vai ser o quê? Ó? Menos 1 ao quadrado, que dá 1. Então, menos 1 vai ligar para o 1. Certo? Vou fazer a mesma coisa com o 0. 0 ao quadrado, que dá quanto? 0. Então, ó, o 0 ligou para o 0. Agora o 1. F de 1. 1 ao quadrado, que dá 1 de novo. Então, ó, o 1 vai ligar para o 1 mesmo. E o 2, ó, o 1 também vai ligar para o 1. E o 2, f de 2, 2 ao quadrado, que é 4. Então, o 2, ó, também ligou para o 4. Então, observe, gente, ó.
essa relação que está aqui cumpriu todos os dois parâmetros, as duas condições. Não sobrou ninguém no conjunto A e cada um do A está ligado apenas um do B. Obviamente que alguns estão repetindo, né? O menos 2 está ligando para o 4 e o 2 também. Porém, observe que o menos 2 só liga para o 4, não liga para outro número. Não, por isso que ele disse que a gente liga um só. E o 2 também só liga para o 4, certo? Então, ó, isso daqui a gente conclui, tá? Que f é uma função. Nesse caso aqui, tá? É uma função. Certo? Eu vou aproveitar esse próprio exemplo que está aqui e vou fazer a definição de conjunto imagem. Observe, gente, ó. A gente diz o seguinte, que o resultado da substituição do x por um número vai ser chamado de imagem desse número. Então, por exemplo, nesse exercício que a gente acabou de fazer aqui, a gente tem o seguinte, ó, que a imagem do 2 é o 4. A imagem do 1 é o 1, porque o 1, ó, o 1 deu 1. A imagem do 0 é o 0. A imagem do menos 1 é o 1. E a imagem do menos 2 é o 4, certo? Então, o que acontece? Quando a gente pega esses resultados que são obtidos e junta em um conjunto, a gente forma o conjunto imagem. Então, observe aqui, ó, se eu fosse escrever aqui, antes de dizer até o que é lá, o conjunto imagem dessa função que está aqui, ó, é o 0, o 1 e o 4. Que foram os números que eu obtive aqui, ó, por sorte nossa ou por azar. Eu não obtive mais números que esse, tá? Você vê que são os mesmos números, né? Não precisa repetir elementos em conjunto, certo? Então, o que a gente vai chamar de conjunto imagem é o conjunto formado por todas as imagens. Então, um conjunto formado por todas as imagens. Conjunto imagem, geralmente a gente usa esse símbolo aqui, ó, IM, certo? Então, observe aqui, ó, nesse exercício que a gente acabou de fazer, o domínio é o próprio conjunto A, o contradomínio é o próprio conjunto B que já está lá, e a imagem é 0, 1 e 4. Observe que a imagem vai estar sempre contida no contradomínio, certo? A imagem é um subconjunto do contradomínio, tá? Observe porque, como a imagem, o conjunto imagem é formado por todas as imagens, e as imagens são as respostas que você obtém depois que você substitui o x por um valor, né? Então, esses valores vão estar no contradomínio. Então, quando você forma um conjunto lá, você está formando um subconjunto do contradomínio. Tá certo? Então, gente, para a gente encerrar aqui, eu vou trazer só uma situação, tá? Problema para que vocês vejam mais ou menos a ideia, né? De função aplicada no cotidiano, né? Então, por exemplo, aqui, ó, imagine o seguinte, ó, a situação vai ser assim. Uma faxineira cobra um valor fixo de R de reais aqui, vamos botar assim, R$30, tá? Acrescido de, vamos colocar aqui assim, R$10 por hora
da faxina. Então, vamos supor que a moça chega assim, você vai contratar uma faxineira, a moça, a pessoa, o rapaz, quem for fazer a faxina, diga para você assim, não, aqui é o seguinte, eu vou te cobrar aqui R$ 30 é fixo, porque eu tenho meus custos de combustível, transporte, para vir para cá e tal, e aí eu não sabia o tamanho da sua casa e tal, eu vou te cobrar R$ 10 por hora que eu preciso ficar trabalhando aqui na sua casa, certo? Então, imagine, você percebe aqui, ó, como eu falei lá em cima, né? Lá em cima que eu digo no início do vídeo. A gente tem aqui, se você observar bem, uma relação de dependência. Né? Por isso que a gente usa essa palavra função. Função é no sentido de dependência. Tá? Observe que o valor que a pessoa vai receber no fim do dia de expediente lá da faxina vai depender do que? Das horas que essa pessoa trabalhar fazendo a faxina. Né? Então observe, ó, se chamarmos, vou botar aqui, ó, se chamarmos V, o valor em reais a receber após X horas de trabalho, temos, observe, o valor que essa pessoa vai receber vai depender desse X, certo? Depende de quanto tempo ela vai trabalhar. E vai ser formado de que forma? Vai ser os R$ 30 que ela tem que receber fixo, acrescido de R$ 10 por hora de trabalho. Né? Então observe bem aqui, né? Essa expressão que eu acabei de grifar, eu só vou tirar aqui, botar 10x em vez de 10 vezes x, que a gente já está acostumado. Essa expressão é uma função. Ela relaciona duas grandezas, que é o quê? O tempo em horas que a pessoa vai trabalhar e o valor que ela vai receber. E observe no contexto da vida real, por exemplo, a importância de você ter funções. Porque as funções, essa função aqui que a gente acabou de discutir, diz o seguinte para mim, ó, independente do tempo que eu for ficar trabalhando lá, eu sei como calcular meu salário. Se eu disser assim, no final do dia essa moça trabalhou 8 horas lá na minha casa, o que é que eu vou fazer? Se ela trabalhou 8 horas, eu vou fazer o quê? Eu vou trocar o X por 8, fazer a conta e dar o salário dela. Tá vendo? Que é a mesma coisa que a gente estava fazendo aqui em cima. Certo? Então, se eu colocar aqui, ó, uma letra A aqui, ó, perguntando assim, quanto ela vai receber? Ela receberá por 8 horas de trabalho. 8 horas de trabalho. Então, observe. Essa resposta é obtida da seguinte forma. Você vai fazer o quê? Se são 8 horas de trabalho, e observe que no meu contexto X são as horas, ó. Então, você vai fazer o que aqui? O V de 8, né? Porque você quer saber o valor que ela vai receber após as 8 horas de trabalho, certo? E aí, você vai fazer a continha aqui, ó, 30 mais 10 vezes 8. Então, isso aqui dá 30 mais 80, que dá o quê? R$ 110. Então, ó, facilmente você consegue identificar aí que se a pessoa trabalhar 8 horas de relógio naquele lugar, naquele dia, ela vai receber R$ 110, certo? Do mesmo jeito, a gente pode ter perguntas como essa outra aqui, ó, no contexto. Posso perguntar assim, ó, imagine assim, a pessoa chega assim, olha, eu quero hoje, eu preciso fazer hoje de dinheiro aqui R$ 150. Preciso receber hoje um valor de R$ 150. Então, se eu preciso receber um valor de R$ 150, quantas horas eu teria que trabalhar?
para receber esse valor de R$ 150 na casa de uma pessoa. Então, ó, a pergunta que seria assim, ó, se ela recebeu R$ 150 no trabalho no dia, quantas horas ela trabalhou? Então, observe, ó, ele está dizendo que aqui que o valor que ela recebeu foi quanto? Foi de R$ 150, tá vendo? Então, o valor que ela recebeu foi de R$ 150. Tá vendo? Que é a mesma coisa que a gente fez lá em cima. E quem é que é o valor? O que é que você faz? Quando está a função igualada a um número, você pega a expressão da função e iguala esse número. E resolve essa conta, que nesse caso, novamente, é uma equação do primeiro grau. Você ficaria com 10x igual a 150 menos 30. E aqui 10x igual a 120. Então, x seria 120 sobre 10. E aí, x dá 12 o quê? Horas. Então, significa o quê? Que para que ela consiga receber, se ela receber um salário de R$ 150, uma diária de R$ 150, nesse dia ela trabalhou por 12 horas de relógio, certo, gente? Então aqui uma breve introdução aí do que é função. Espero que vocês tenham entendido. Bons estudos e até a próxima.